Bom dia, pessoal. Eu sou a Beatriz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sociólogo, Emile Durkheim, falando um pouquinho sobre quem ele é, né, quem ele era, e também falando um pouco sobre como era o pensamento dele em relação ao trabalho. E bom, ele foi um sociólogo, filósofo e psicólogo francês lá do século XIX, e ele, juntamente com Karl Marx e Max Weber, eles faziam parte de uma trindade de pensadores clássicos da sociologia. Bom, apesar de Augusto Comte ele ter cunhado o termo, da sociologia e estabelecendo a necessidade de ter uma ciência que estudasse a sociedade, foi o Durkheim quem formulou as regras desse método sociológico e emancipou a sociologia como se fosse uma ciência autônoma. E bem, vale ressaltar também que o Durkheim, ele também já foi professor em uma universidade lá na França, em Coimbra, e ele também fundou uma escola sociológica francesa. Além disso, ele foi o primeiro sociólogo a determinar um conjunto de regras específicas para o método de trabalho sociológico. Crise dos mísseis. Lembra do Durkheim? Durkheim! Que isso, rapaziada? Tranquilidade? Bem, hoje eu vou estar aqui falando rapidinho pra vocês sobre Emile Durkheim. Qual que é a ideia? O Durkheim, ele enxergava o trabalho como uma forma de garantir o entrelaçamento social. De que maneira? Ele enxergava o trabalho como uma maneira muito mais além do que uma mera questão de obtenção de atender as necessidades materiais. Ele enxergava como uma forma de engrandecer como pessoa. O trabalho ele é muito mais além do que uma simples maneira de conquistar o bem material. Ele enxergava como uma forma de você se tornar um ser, se tornar humanamente como você deveria ser, saca? O trabalho é uma forma de dignificar o homem. Essa é a perspectiva dele. Ele também enxergava que a divisão social, essa divisão social do trabalho, era uma maneira de garantir a coesão social. De que forma? No fundo, ele enxergava essa divisão como uma maneira de garantir que as pessoas cooperem para atingir um objetivo comum, saca? Essa era a perspectiva durkheimiana, só para termos formais. Mas, só recapitulando, o trabalho para ele era essa forma de você engrandecer como pessoa, uma forma de entrelaçar junto aos outros membros da sociedade, se entrelaçar a um objetivo comum. É uma forma de você se unir aos outros como pessoa, sabe? Uma forma de você fortificar esses laços sociais, entende? E a divisão social do trabalho era essa forma de você garantir essa coesão social, uma forma de você, como posso dizer, entrelaçar as pessoas, eu falo no sentido figurado da palavra. O Durkheim, ele chegava também que o trabalho era como se fosse o corpo humano. No corpo humano a gente tem as mãos, tem os pés, tem as pernas, que são responsáveis pelo movimento, tem a cabeça, que é onde fica o cérebro, que é responsável por pensar, saca? Cada membro do nosso corpo tem uma função. E assim também a sociedade. Ele enxergava que na sociedade, cada parte dela tinha uma função específica. Então tinha aquela que é responsável pela segurança, a outra pela saúde, saca? E ele enxergava que por meio dessa divisão era que juntos conseguiríamos alcançar um objetivo comum, alcançar essa estabilidade como sociedade. Entende? Tranquilidade? Pô, foi um prazer enorme, ó. Bom dia, pessoal. Eu sou a Rebeca e hoje eu tô aqui para poder fazer uma entrevista com a Luciene, que é a nossa convidada de hoje, sobre o tema trabalho. E eu vou fazer algumas perguntinhas para ela agora. Bom dia, Luciene. Bom dia. Primeira pergunta. O que você queria ser quando criança? Desde meus 9 anos de idade, que eu me lembro, eu sempre quis ser um policial militar. Policial militar. E com que você trabalha hoje em dia? Hoje eu sou um policial militar. Vai fazer 29 anos que eu sou um policial militar. E como foi para você chegar onde você está hoje? Não foi fácil. Foi uma carreira bem extensa, com bastante dificuldade, bastante estudos, bastante cursos, bastante perda de noite. Uma trajetória muito difícil, mas que hoje valeu a pena. E você está satisfeita com essa profissão atualmente? Sim, tem 29 anos que eu tô, falta só 2 anos para me aposentar
né? E eu me sinto realizada como profissional. E essas foram as perguntas, gente. Obrigada por participar dessa entrevista e até a próxima. Fala, família! Aí, estamos começando mais um Caio Perguntinha Show. E hoje, nosso entrevistado de hoje é o nosso professor Paulo, professor aqui da Imushi. E aqui, senhor, hoje vai estar fazendo algumas entrevistazinhas com o senhor, algumas perguntinhas. Quer dar um salve para a família? Opa, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Caio Perguntinha Show. Família brasileira agradece, né? Professor, hoje vou falar sobre 3 perguntinhas. Posso começar a primeira? Claro. Professor Paulo, qual era a profissão que o senhor sonhava quando era criança? Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser diplomata. Eu achava que era o máximo você representar o Brasil, entre outras nações, falar vários idiomas, conhecer muitos países. E eu sempre tive esse sonho. Pô, muito incrível, né? Mas por que o senhor não perseguiu nele? Quando eu estava na faculdade, eu vi como era o concurso de admissão, como você começava para virar um diplomata, e é muito pesado, é muito difícil, a prova é muito difícil, os conhecimentos exigidos são muito complicados, e eu acabei desistindo, abandonando o meu caminho, não tive perseverança para continuar e tentar aquilo. Mas Deus sabe o que faz, professor? Deus sabe. Vamos que vamos. Mas, próxima pergunta. Professor, qual é a profissão que o senhor atua hoje? Hoje eu sou professor de computação gráfica, ensino design para vocês, né, para os adolescentes. Perfeito! Aqui na Imuji, Vitória, né? Aqui na Imuji, Vitória. Isso aí! E a última pergunta, essa é essencial. Ó, vem comigo, Jimmy, ó. Professor Paulo, o senhor está feliz com o que você faz nesse momento? Muito feliz. Dar aula é muito bom, é muito gratificante. O Caio sabe disso, né? Ele participa com a gente. E tem dias que às vezes você nem tá tão legal, nem tá tão bem. E aí você vem, e aí você participa, você vê as pessoas aprendendo coisas novas e vendo como elas estavam no começo e como estão depois de algum tempo. É muito gratificante e é muito positivo, é algo que me dá muito prazer de fazer. Eu acredito que é a minha vocação. Talvez se eu fosse um diplomata ou um embaixador, eu não conseguiria ter a satisfação que eu tenho como a que eu tenho hoje como professor. Então é muito legal isso. Professor, uma salva de palmas! Professor, muito obrigado, tá bom? Foi um prazer enorme, tá? E com vocês, mais um Caio Perguntinha Show chegou ao final. Ó,